vocês. Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Rez. Eu sou desenvolvedor web, desenvolvedor de jogos e estudante de Direito de Computação. E nesse meu magnífico curso, eu recebi uma atividade, um trabalho, né, na real, que era de programação orientada a objetos. Então, por que, já que o canal é sobre programação, desenvolvimento de jogos e tecnologia, por que não? Né? Por que não transformar no conteúdo para vocês? Então, programação orientada a objetos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, então vamos lá. A linguagem que eu vou utilizar aqui vai ser C Sharp. O que eu... Não. C++, tá? C++. Vou usar C++. E eu já tenho um curso de lógica de programação utilizando a linguagem Python. Então, eu acho que vai ser interessante ter esse contraponto aí entre uma linguagem fortemente tipada e uma linguagem com tipagem dinâmica como é Python. Tá? Então, vamos fazer aqui. E, né, futuramente, caso esse vídeo aqui ele tenha um engajamento legal e caso vocês queiram, eu posso refazer isso que eu estou fazendo aqui na linguagem Python. Tá? Mas, bom, vamos ver aqui. Vou tentar explicar aqui um pouquinho sobre sobre programação orientada a objetos, utilizando isso aqui, tá? Então, bom, a primeira classe aqui que, né, o enunciado pede pra gente fazer é uma classe pessoa, tá certo? E aí você pode parar, pausar aí e ler, tá certo? Tudinho direitinho, mas basicamente é uma pessoa com CPF e nome. Caso você já saiba programar e queira só testar seus conhecimentos, pausa o vídeo, lê isso aqui e tenta fazer, tá? Então vamos lá, fazer a primeira questão aqui. Defina a classe pessoa cujos objetos representam pessoas. Então aqui nós temos dois termos já muito importantes: classe e objetos, certo? Por quê? Porque apesar do nome ser programação orientada a objetos, basicamente tudo depende das classes, tá certo? A classe, ela vai ser um molde, tá certo? Um molde, uma entidade que vai ter vários atributos e métodos, né? E esses métodos, eles são basicamente ações, né? São funções que estão ali dentro daquela classe, tá certo? E os atributos são as variáveis em si, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, né? Imagina que eu vou fazer um código que vai representar uma pessoa. Então, vai representar dados de pessoas, né? Então, o que é que uma pessoa dentro ali do meu escopo, né? Dentro do meu projeto, né? O que é que o escopo da pessoa vai ter? Ele vai ter ali nesse caso, CPF e nome, né? Mas poderia ter várias outras coisas, como idade, como um saldo, por exemplo. Obviamente, né, não faz tanto sentido ser na pessoa isso, né? Mas tudo bem, você entendeu? São variáveis ali que estão relacionadas com a pessoa, tá certo? E beleza, né? E aqui tem vários métodos que ele pediu para a gente implementar. São 4, né? Simples. Então vamos lá. E primeiro, né? Os atributos da classe devem ser privados. E bom, de onde é que vem isso aqui, tá certo? Isso aqui, ele quis, né? A pessoa que fez o enunciado, ela quis meio que exercitar uma das técnicas, não, uma das características da programação orientada a objetos, que é o encapsulamento, tá certo? Para isso, vamos para o código, que é mais fácil de eu te explicar, certo? Imagine que eu queira fazer uma pessoa em C, né? Normal aqui, usando o C, tá? Mais ou menos, né? Mais ou menos C, porque eu vou usar aqui as strings, né? Que ninguém merece ter que ficar fazendo a rede char, né? Então vamos lá. Então, eu imagino que eu quero representar uma pessoa. Então, eu teria aqui uma string nome, né? Então, nome. E lá, né, tem o CPF, que nós podemos colocar com um número. Porém, como no CPF um zero aqui no início é totalmente comum, vamos utilizar uma string, tá certo? Para ele não matar esse valor, né? Então, digamos aí, um CPF fictício, né? Então, isso seria uma pessoa. Como que eu represento uma segunda pessoa?
né? A gente teria que copiar isso aqui. Só que aí não poderia ser o mesmo nome lá, né? Então a gente precisaria colocar uma diferença aqui. Ah, eu quero mais outra pessoa. Então, isso aqui é horrível, né? Porque eu devo ter que ficar fazendo isso aqui várias vezes. E, nossa, para organizar isso daqui seria muito complicado. Muito complicado, muito complicado. Porém, esses coisas aqui poderia ser outro nome aqui, certo? Não precisava ser exatamente esse aqui, certo? Então, tipo assim, digamos que digamos que não. Essas variáveis aqui, ó, por exemplo, o nome 2 e o CPF 2, eles estão intrinsecamente relacionados, certo? Um está diretamente relacionado com o outro. Como o CPF 1 e o nome 1 também estão relacionados um diretamente com o outro. Então, eles fazem parte do mesmo contexto. Que contexto? O contexto dessa pessoa, né? E aí quando você começa a pensar, putz, tem um contexto ali que, por exemplo, esse nome aqui não tem nenhuma relação com esse CPF aqui, tá certo? Porém, com esse CPF de baixo, eles estão diretamente relacionados. Um depende do outro. Eles são a mesma coisa. Então, poderia existir uma forma de eu codificar esse contexto, né? De eu transformar isso em código. Que, né, existe. E elas são aí as classes, tá certo? Então, a classe é basicamente essa entidade, esse contexto, certo? Né, que relaciona os dois. Então, bom, pediu lá pessoa. Uma classe, né? Ela vai ser formada sempre por dois arquivos no C++, tá certo? Que vai ser um ponto .h, que vai ser um arquivo de cabeçalho, e o CPP, tá certo? Que vai ter a implementação de fato. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, aqui eu criei os dois arquivos, tá? O ponto .h e o ponto .cpp. No arquivo de cabeçalho, nós criamos a classe assim, ó. Class e o nome da classe, né? Nesse caso, pessoa. E abrir as chaves aqui. Aqui nós vamos ter agora o conceito lá que eu estava falando, o encapsulamento. Né? Então aqui nós temos coisas que são públicas e coisas que são encapsuladas, que são privadas. Certo? E o que é que isso quer dizer, Restão? Bom, vamos voltar ao que eu tinha aqui antes. Digamos que eu queira imprimir ali o CPF, tá certo? CPF. Então vai ser esse 0, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, tipo, se eu quero imprimir aquilo ali, eu posso, certo? Olha ali, tá ali impresso certinho. Porém, é que eu consigo modificar esse CPF, né? Eu consigo pegar o CPF e transformar em outra coisa. Tipo, parará, pá, pá, pá. Eu consigo modificar. E se eu fosse imprimir agora, pá, pá, pá. Isso tá certo? Será que CPF é uma coisa que eu posso modificar? Imagina que eu te passo você tem aí uma empresa, né? Uma empresa de, sei lá, uma Amazon da vida, certo? E lá tu tem o teu cadastro. Será que o ideal é que a informação de CPF da pessoa esteja ali disponível para qualquer código que existe ali modificar essas informações? Está sujeito a um bug, está sujeito à leitura também muito fácil, porque, por exemplo, e se for invadido? Tá certo? Por exemplo, se um servidor é invadido e essa informação está ali pública. Então, por mais que eu não tenha invadido o servidor exato que contém as informações, mas como a informação é pública, eu consigo fazer uma requisição e obter essas informações. Certo? Então tá errado. Tá errado. Então, para isso que existe o conceito de encapsulamento. Tá certo? O conceito de encapsulamento, nós vamos ter variáveis privadas. Tá certo? Então, por exemplo, nós podemos criar aqui o nosso CPF. Obviamente aqui eu preciso incluir, né? Fazer o include
das bibliotecas, né, o IOStream, e também, né, fazer aquele using namespace aí maroto, std, certo? Aí vai funcionar. E você agora, né, como nós criamos aquele negócio, também nós podemos incluir a nossa classe aí que nós já estamos criando, né, pessoa.h, tá? E aqui dentro nós já podemos criar um objeto. Isso aqui é um objeto, tá certo? Um objeto pessoa. E esse objeto pessoa, nós podemos pegar o CPF, certo? Errado. Errado por quê? Porque o CPF é privado. Nós definimos o CPF como privado. Se ele fosse público, ó, tá embaixo do public, aí sim nós poderíamos acessá-lo. Inclusive, a gente poderia definir o valor dele, como nós quiséssemos, tá certo? Obviamente, não é isso que nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos deixar ele encapsulado, ou seja, ele é privado. Então, ele vai estar aqui, tá certo? Da mesma forma, o nome lá, ele também é um atributo privado. Então, ele tem que estar aqui, tá certo? Então, beleza. Ok? Vamos continuar aqui. Então, agora vamos de fato para o que a gente veio fazer, né? Ok, vamos responder aqui. Nós temos aqui, escreva os seguintes métodos construtores para essa classe. Então, nós temos aqui 3 métodos, tá certo? E um construtor, tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um construtor? Um construtor em C++, ele vai ser uma função que ela não tem retorno e ela tem o mesmo nome da classe, obrigatoriamente, tá certo? Então aqui, ó, pessoa, né? E esse pessoa, ele vai ter aí, ele vai receber 2 strings, né? E aí eu posso definir aqui, né? Uma string vai ser o nome e a outra string vai ser o CPF. Ok? Então, beleza. Esse daí é o cabeçalho. E aí, no ponto .cpp, tá certo? É onde eu coloco a implementação. Para fazer a implementação, o que é que eu faço? Eu coloco pessoa, o nome da classe, 2 pontos, pessoa, de novo, né, que é a função que eu estou implementando. E aí eu preciso manter aquele padrão. Vai ser uma string que vai ser nome e vai ser outra string que vai ser o CPF. E aí aqui eu posso implementar essa função, certo? E essa função é um construtor, então o nome é muito claro, né? Ele vai construir a classe. Então, basicamente, eu preciso fazer com que o this.nome, ou seja, o nome que pertence a esse objeto, né, que está esse contexto, né, o objeto desse contexto aqui, ele vai receber o que eu passar ali. E o this.cpf vai receber o CPF. Bom, aqui nós não estamos trabalhando com validações, tá certo? Aqui também seria o local para fazer validações. Portanto, aqui nós veríamos se, por exemplo, o CPF ele foi passado corretamente. Tá certo? O CPF ele tem um padrão bem claro, né? Tipo, 1, 2, 3 não é um CPF. Nunca será. Nunca foi. Certo? Então, existe um padrão para o CPF. Então, aqui é onde nós colocaríamos a validação. Porém, como lá no enunciado não foi pedido, a gente não precisa fazer isso, tá? Bom, essa aqui é uma forma de você criar o construtor, certo? Porém, como não foi feita nenhuma validação aqui, não precisa ser feito dessa forma. Então, é um jeito mais enxuto de você fazer isso, que basicamente é bem aqui, você colocar 2 pontos, e como as variáveis têm o mesmo nome, você bota nome, nome, ou seja, nome vai receber nome, né? E vírgula, o CPF vai receber o CPF, tá? E no final você abre e fecha chaves. E pronto, é uma forma mais resumida de escrever, já que a gente não fez nenhuma validação nem nada. E é só isso, tá? Ok, pronto, primeira coisa já foi feita. O construtor está feito, certo? Depois vamos fazer o get CPF, tá? Gets e setters. Claro que aqui não tem nenhum setter, mas como os atributos são públicos, são privados por padrão,
alguns deles, né, o ideal é que eu tenha como modificá-los. Então, para isso, nós podemos ler, né? E ler também, porque lá de fora você percebeu que eu não consigo acessar, então eu não consigo nem modificar e nem ler. Então, como que eu faço para ler esses atributos? Bom, para isso existe, né, as funções de gets, né? Então, o get CPF, por exemplo, né? E esse get CPF, por padrão, ele precisa receber isso aqui diz que, bom, precisar não precisa, certo? Não é obrigatório da linguagem. A linguagem não te obriga a fazer isso, mas é uma boa prática. Por quê? Porque essa função aqui, o getCPF, ele não vai modificar o valor de CPF, tá certo? Então, o ideal é que tenha esse const aqui, porque o const ele vai garantir que não seja modificado, tá certo? Então, mesmo que eu tente, se eu botar aqui, ó, this.cpf recebe, tá, 122, não vai deixar, vai dar erro. E se eu tentar compilar, não vai compilar. Por quê? Porque tem um const ali. Se não tivesse o const aqui, eu poderia. Obviamente ia dar outro erro, porque eu declarei lá como const, né? Então, enfim, o const serve para isso, né? E os gets são para você retornar os valores. Então, eu vou dar um return no this.cpf. Aí você fala, pô, eu não consigo. Você disse que não dá para acessar esse valor. Exato, não dá para acessar esses valores fora da classe, tá certo? Fora dela não dá para acessar. Porém, dentro dela você pode acessar, certo? Inclusive, eu nem precisava do this aqui, tá certo? Eu poderia botar só CPF. Ele ia entender. Porém, sei lá, eu gosto de colocar, certo? Pra gente ter sempre certeza que vai ser aquilo ali que vai ser retornado, tá? O contexto, a gente está declarando o contexto ali do que a gente está fazendo. E também nós vamos ter a mesma coisa para o nome, né? Então, o get nome. E o get nome, ele vai fazer basicamente a mesmíssima coisa que o outro, porém, ao invés de retornar o CPF, nós vamos retornar aqui, né, o nome. Né? E aqui, né, pessoa, dois pontos, dois pontos. Então, a gente vai retornar o nome. Pronto. Então, agora nós temos como retornar esses valores, porém, nós não temos como modificá-los. Para modificá-los, nós precisaríamos de uma função void, por padrão, que seria uma função de setter, né? Então seria um set CPF ou um set nome, por exemplo, que ele ia setar, né? Daí que vem esse negócio de, vamos setar tal coisa para tal, sabe? Que é do inglês, né? Que a gente vai atribuir um valor, tá certo? Porém, não foi solicitado, então vamos deixar isso aqui para quando for solicitado, tá? Depois nós explicamos isso. E por último, é pedido que o void imprime, né, que vai ser um método responsável pela impressão das informações CPF e nome de uma pessoa, ok? Então nós vamos colocar o void imprime, que, bom, como ele é só para imprimir, ele também é constante, tá? Imprime, perfeito. Então nós já podemos colocar aqui esse método, tá? E, bom, como nós vamos imprimir, nós vamos dar aqui, ó, cout. Aí, para ficar bonitinho, nós vamos colocar assim, nome, dois pontos, espaço. E nós vamos colocar aqui, né? O que eu gosto de fazer é chamar as funções, tá certo? Por quê? Porque caso existisse uma lógica dentro dessas funções, né? Uma lógica de retorno, de leitura dessas funções, que vai ser modificada no futuro, se eu chamo isso aqui em vários lugares, né? Eu posso modificar simplesmente aqui e em todo o resto do código vai ser modificado, tá certo? Então isso é muito bom. Então vamos aqui, CPF, espaço, da mesma forma aqui, opa, this.getCPF. Tá? No entanto, é importante pensar no seguinte, tá certo? Eu fiz dessa forma aqui, é um código simples, tá certo? Porém, se for uma coisa muito complexa, que essa função imprime for chamada várias vezes, nós podemos abrir um pouquinho de mão
um pouquinho a mão disso e colocar só o nome aqui. Tá? Por quê? Porque chamar uma variável é mais rápido, tem um desempenho mais rápido do que você chamar uma função que vai chamar e retornar a mesma variável. Então, por exemplo, o que essa linha de código está fazendo, né, é a mesma coisa que isso aqui está fazendo, está pegando essa variável da memória, certo? Agora, quando eu faço isso aqui, não. Quando eu faço isso aqui, eu estou chamando a função vai chamar isso, vai retornar para cá. Então, o processo é mais complexo, é mais longo, então, às vezes vale a pena você simplesmente devolver o valor aqui, tá? Mas, assim, a mesma coisa vale para atributos, tá? Então, se tem um atributo que ele tipo, obviamente, não é o ideal, tá certo? Mas é aquilo. Programação, você estuda essas teorias de, como é o nome disso, como é o nome daquilo, qual é o algoritmo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Mas não é para levar isso à risca, tá certo? Projetos diferentes, têm necessidades diferentes, você tem que analisar cada projeto individualmente e decidir o que é melhor para ele, certo? Individualmente. Então pronto, nós fizemos uma pessoa e nós fizemos aqui o método de impressão disso. Então, vamos testar? Então aqui, ó, pessoa P1. Porém, agora qual é o construtor dela? Antigamente nós tínhamos um construtor que só construía o bagulho. Né? Agora, o construtor nós criamos. Esse construtor, ele recebe um nome e um CPF. Então vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui o Regis e vamos colocar aqui o seu CPF. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E nós podemos chamar os métodos, né? P1. Vamos imprimir. Né? Porque a imprime chama os outros, então a gente já vai estar testando tudo. P1.imprime. E olha lá, nome, dois pontos, o nome, CPF, dois pontos, CPF. Se eu tivesse um P2 aqui, que vai ser, sei lá, se é a Maria, né? Aqui ela vai ser 987, 987, 987, 65. E eu vou chamar isso aqui P2.imprime e tentasse compilar. Aí, temos tanto aqui as impressões relacionadas ao P1 quanto as impressões relacionadas a Maria, certo? Então, ó, códigozinho aqui ó, bem pequenininho, tá claro que está sendo chamado, né, isso aqui por trás, mas nós temos aqui essas duas pessoas, certo? Criadas. E, bom, né, vamos para a segunda questão, então. Segunda questão, né? Esse é o momento para você pausar o vídeo, se você já se manja de programação, tentar resolver isso e depois ver a minha resposta, tá? Pausou? Beleza? Nós. Defina a classe aluno, subclasse da classe pessoa, cujos objetos representam alunos matriculados em uma disciplina. Cada objeto dessa classe deve possuir os seguintes atributos: RA, nota da primeira prova, nota da segunda prova, trabalho. Nota do trabalho, né? Os atributos da classe devem ser privados. Escreva os seguintes métodos construtores para esta classe. Certo? Então, mesma coisa, né? Nós temos uma classe aluno, porém agora nós temos um termo novo, né? Subclasse. O que é uma subclasse? Bom, isso aqui ele tá, né? De outra característica que vem da programação orientada a objetos, que é a herança. Então nós temos aqui a ideia de termos classes pais e classes filhas. Uma classe filha é uma classe que herda coisas do seu pai, por exemplo. Então, lá nós temos uma classe que a gente vai criar agora que vai ser o aluno, né? Porém, se você parar para pensar, todo aluno, no final das contas, ele vai ser uma pessoa, né? Todo aluno é pessoa. Então, todo aluno, ele vai ter um nome, ele vai ter um CPF, tá certo? Igualmente, uma pessoa vai ter isso. Ok? Então, nós podemos herdar aquilo que pessoa já tem. Então, tipo assim, essas informações aqui, né? Todo aluno vai ter também. Então, eu posso herdar o código, entre aspas, né? Que já fiz ali em pessoa. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, dois pontos.
public pessoa. Porém, pessoa não existe aqui, né? Então, como que eu faço para ela existir? Eu dou um include. Vamos incluir tudo aqui. Vamos incluir o não precisa na real, porque como nós vamos incluir o pessoa e o pessoa já chama isso, então nós vamos já ter essas informações aqui, beleza? Então vamos lá. Class aluno, public pessoa. Portanto, o aluno ele é uma pessoa melhorada. Basicamente é isso. Então vai ser uma classe pessoa. Portanto, aqui dentro nós já vamos ter, ó, deixa eu te mostrar. Vamos incluir aqui, vamos dar um include no aluno agora. Ó, se eu definir um aluno agora, se eu pegar aquele mesmo código, na verdade, eu vou pegar aquele mesmo código que eu apaguei aqui. Ó, esse daqui. Se eu pegar aqui, ó, e adicionar include aluno.h e eu transformar esse Regis em um aluno, obviamente é porque não vai dar exatamente certo. Por quê? Porque eu não crio o construtor, tá certo? Mas vamos voltar lá e vamos criar, tá? Então vamos aqui, public private, tá? Então vamos dizer aqui que eu teria aqui o construtor, né, que recebia string nome e string CPF, tá? Então, se eu tivesse esse construtor aqui também e lá no CPP, né? Aí aqui nós podemos fazer uma coisa diferente, tá? Eu posso chamar aqui o aluno, né? Aí string nome, string CPF. Lembra lá aquele negócio que a gente colocou? Nome recebe nome e tal. Bom, como ela herda de pessoa, nós podemos chamar aqui, ó, o pessoa. Então a gente passa o nome e o CPF. Pode ser feito dessa forma, tá? E sem esquecer das chaves, tá? Quando nós fizemos isso daqui, agora sim nós podemos lá. Quando a gente voltar, já vai até ter subido o erro. Perceba. Agora, se eu depurar esse código, você acha que vai funcionar? Sim. Né? Por quê? Porque aquelas funções foram herdadas. Então, já existe, ó, o P1 ponto get CPF, get nome, imprime. Ah, mas ele não é um aluno? É um aluno, mas todo aluno é uma pessoa. Então ele vai ter essas funções aqui também. Tá certo? Então, herança, uma das características da herança é essa. Tá? Obviamente, né? Se fosse para fazer dessa forma, tipo, não faz sentido, né? Tipo, grandes coisas, né? Você ter isso daí. Porém, alunos têm coisas a mais. Por isso que eu falei aquele negócio que um aluno é uma pessoa melhorada. Nesse contexto, tá bom? Nesse contexto, um aluno é uma pessoa melhorada. Então, é uma classe que tem mais coisa do que a classe pessoa. Então, nós vamos ter aqui, ó. Veja que o construtor dele, ó, tem esses outros aqui, ó, que é um int e 3 doubles, né, que vão aqui ser o RA, a nota da prova 1, a nota da prova 2 do trabalho. Então, vamos criar isso daí, tá? Também. Eita, o que foi que eu fiz aqui? Aqui. Então, vamos criar isso aí também, tá? Então, aqui, né? Então, vai ter um int, que vai ser o RA. Vai ter nota, né? Eu vou botar só double, né? Como é nota 1, né? Se nota prova 1, vai ser NP1. Então, vou ter um double NP2. Ó, isso aqui é horrível, tá? Não façam isso. Se for para colocar o nome de uma variável, coloca nota da prova 1, nota da prova 2, nota do trabalho, tá certo? Por quê? Porque se uma outra pessoa for ler o seu código, ela vai precisar entender, tá? Ela precisa entender. E o seu código ele precisa falar sozinho por si só, tá? Então aqui eu vou até colocar aqui, ó, nota da prova
1. Aqui nota da prova 2 e aqui nota do trabalho. Tá bom? Ah, e cadê a variável nome e CPF? Tá herdando. Relaxa. Isso aí já foi feito. A gente já fez lá na classe pessoa. O que a gente fez na classe pessoa, a gente não precisa refazer aqui, tá? Então aqui ó, já deu até erro. Por quê? Porque não existe esse construtor lá. O nosso construtor, ele tem mais coisa, né? Inclusive, para mim não ficar fazendo trabalho repetido, eu vou dar um copiar e colar aqui. Então, essa parte aqui já está feita, né? Porém, nós também temos ali o nosso nota da prova 1, que vai receber esse nosso NP1, né? Nós temos o nota da prova 2, que vai receber o NP2, e nós temos o nota do trabalho, que vai receber o NT, e nós também temos o RA, que nesse caso vai receber o RA mesmo. Inclusive, você pode colocar registro acadêmico, tá? Mas, né, aí eu já não vou fazer isso, tá? Então, beleza. Aqui nós criamos o nosso construtor, né? Lembra que isso é equivalente a se eu tivesse aberto chaves, colocado nota da prova 1, tá? Nota da P1 igual a NP1, sabe? É equivalente a isso, tá? Eu colocar daquela forma ali que foi feito. Então, beleza. Vamos ver próximas coisas que precisam ser feitas. Nós precisamos do int getRar, né? Lembrando lá o que é o que são os getters e os setters, né? Um get ele vai servir para retornar o valor e por padrão gets são constantes, tá? Então aqui ele vai ser constante, ele vai retornar o valor que está lá dentro de aluno, tá? Então aqui a gente vai dar um return RA, tá? Bom, outro detalhe. Aqui ele não fala, ele só fala que é para ser capaz de setar os atributos e deve ser único, tá certo? Porém, nesse caso aqui seria interessante, não foi pedido, então nós não vamos fazer, tá? Mas seria interessante, muito interessante, que houvesse uma validação dessas notas que forem passadas, tá? Porque como nós vamos calcular média, calcular coisa, é importante saber se essas notas estão no range de 0 a 10. Porque eu posso colocar 12, 13, 14, 1 milhão, tá certo? E vai quebrar, né? Não tem como eu ter tirado 1 milhão na minha P1 de cálculo 2, tá ligado? Não faz sentido. Então, tipo, teria o certo é que nesse construtor aqui tivesse uma validação de nota. E ver ali se a nota está entre 0 e 10, por exemplo. Certo? Porém, né, não foi pedido, então nós não vamos fazer. Então tá aqui, double média, método responsável por calcular a média final. Ele fala, cada prova tem peso 7 e trabalho tem peso 6. Então vamos fazer essa função aí. Double média. Como calcula, não modifica, então também vai ser constante. Const é foda. Const. Tá? E ele vai vir ali do aluno. Aí ele vai reclamar aqui, dizendo que não existe. E aí nós vamos fazer ela existir. Vai ser const. Perfeito. Bom, né? Ele falou lá. Então nós podemos aqui, ó, return, né? Lembra, cada prova tem peso 7. Então nós vamos pegar esse 7, vamos multiplicar pela soma, né, da prova 1 mais a soma da prova 2. E esse resultado nós vamos somar com o peso 6 que ele deu, vezes a nota do trabalho. E pegar esse resultado aqui e nós vamos dividir, né, pela soma dos pesos, né?
que no caso vai ser 7 mais 7, porque são duas provas, 14 mais 6, 20. Então, nós vamos retornar a média aí. Perfeito. Pronto. Média está retornada. Aprovado. Método responsável por retornar verdadeiro se o aluno foi aprovado, ou seja, se a média é maior ou igual a 6, e falso, caso contrário. Então, nós vamos ter aqui esse método bool. Normalmente, de novo, ele só verifica, ele não modifica. Sempre pense nisso, tá certo? Se só verifica coisas e não modifica, você não precisa, você deve, aliás, colocar como constante, tá? Então, ele vai retornar se a média, ou seja, se this.média, né, o valor da média, é maior ou igual a 6. Outra coisa aqui que é interessante, galera, esses valores aqui, ó, não deveriam estar dessa forma, tá? Não deveriam. Hipótese alguma deveriam estar dessa forma. Isso aqui deveria estar numa constante, tá? Deveria estar numa constante. Então, aqui dentro do aluno, deveria ter, por exemplo, né? Aqui dentro do private poderia ser um const, tá certo? Que seria peso da prova, tá? E aí a gente já setava esse valor aqui, tá? No caso um const int, né? E aí, tipo lá, né, que é o 7, né? O peso da prova é 7. Tá? O ideal é que seja assim, tá? O ideal é que seja assim. Inclusive, eu vou colocar assim, tá? Peso das provas. Vou colocar aqui peso dos trabalhos, né? Dos trabalhos 6. E, né? Um double. Média aprovativa, que é a 6 também, tá? E aí, lá no CPP, nós vamos utilizar aqui, na verdade, os valores lá. Nota, peso das provas, multiplicando a soma das provas, peso dos trabalhos, né? Que no caso é só um trabalho. Peso dos trabalhos, que multiplica o trabalho. Né? Aí aqui a soma, né? Vai ser duas vezes o peso das provas mais o peso dos trabalhos, tá? Obviamente aqui ainda apareceu esse 2 aqui que eu não consegui, né, sumir com ele. Mas beleza, vai. Tá melhorando um pouquinho, né? Então aqui média aprovativa. Por que isso, né? Porque a manutenção facilita muito, certo? Muito, 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 muito. Então, por exemplo, agora aqui, imagina que a média aprovativa não é mais 6, é 7. Eu venho aqui e modifico no cabeçalho da classe, certo? E lá já refletiu no código, tá certo? Então fica muito mais simples a manutenção. Isso aqui é coisa preventiva no caso de uma manutenção futura, tá certo? Aqui não ia fazer muita diferença para a gente nesse momento, porém é uma boa prática. O SAC. SAC é o sistema aí de avaliação complementar, né? Então tem que estar entre 5 e tem que ser menor do que 6. Então pode ser igual a 5, né? Ou maior do que. E tem que ser menor do que 6, né? Porque se for 6, a pessoa está aprovada, né? Então, né, não faz nem sentido. Então, vamos verificar aqui, né? Então, nós vamos precisar de mais um const aqui. Double. Vai ser aqui, ó. Mínimo SAC, que é o 5, tá? E ele também vem de aluno, né? Aí a gente não criou aqui, né, a função. Então vamos criar aqui a função. E beleza. E, né, ele retorna o booleano, que é se a pessoa está de SAC ou não, né? Primeira coisa.
Vamos definir aqui, ó. Se a pessoa já foi aprovada, ela não está de saque. Então a gente pode colocar aqui, ó, se this.aprovado, né, retorne falso, né? Então, se a pessoa ela foi aprovada, ela não está de saque. Então a gente já matou isso aqui, certo? E aqui embaixo, né, a gente só precisa retornar se o this.média ele é maior ou igual ao mínimo média, né? Mínimo saque. E essa média é uma função, tá? Aí você pensa, poxa, você não vai verificar se é menor do que 6? A gente já verificou. Se fosse maior do que 6, seria aprovado. E ele teria retornado falso já. Olha que legal. Tá? E aqui embaixo, né? Se ele já de certeza é menor do que 6, então sobra isso aqui, né? Ele pode ser falso ou pode ser falso ou verdadeiro. Vai retornar falso se for menor do que o mínimo do saque. Ok? Então vamos lá. Agora esse double nota saque. Método responsável por calcular qual a nota mínima necessária na prova de avaliação complementar saque para aprovação na disciplina. Para o aluno ser aprovado, a prova de avaliação complementar saque precisa atender a seguinte regra: saque, que é a nota que a gente quer descobrir, mais a média final, né, dividido por 2, ou seja, a média do saque e da média final tem que ser menor ou igual a 6. Ok? Então, a média de aprovação aqui, né, não mudou. Caso o aluno não ficou em saque, deve retornar a 0. Então, bom, primeira coisa que a gente vai fazer. Double nota. Lembra, não modifica, então é const. Tá? Se só verifica e não modifica, é const. Não tem nem o que pensar, não precisa nem pensar duas vezes. Mete um const aí e é sucesso. Então vamos lá. Primeira coisa ele falou, se não tiver de saque, retorna 0. Ou seja, se não tiver de saque, né, return 0. Ele retorna 0 se não tiver de saque. Okay? Então, se ele foi aprovado ou se ele não tirou o mínimo necessário, né, então é 0. Vai retornar 0. Tá? Agora, caso contrário, a gente vai retornar o valor. Agora, lembra lá, qual era a fórmula? Né? A fórmula era saque mais média final dividido por 2 igual a 6. É maior ou igual a 6. Né? Então, a gente pode pegar esse 2 e passar multiplicando. Ou seja, aqui fica 12 e pegar esse média final e passar subtraindo. Então, o saque tem que ser maior ou igual a 12 menos a média final. Ou seja, a gente retorna Então, como a gente tem que retornar a nota mínima, né? A nota mínima é quando é igual, né? Quando é igual. Então, nós vamos retornar aqui, ó, 2 vezes a média aprovativa menos o this.média, né? A média final da pessoa. E isso vai ser a nota de saque dela. Tá? E vamos lá. Qual é a última coisa que a gente tem que fazer? O método de imprime, né? Que vai imprimir o CPF e o nome, né? Que a gente já fez, né? Esse método, só que agora nós também temos que imprimir o RA e a média final do aluno. Tá? Então vamos lá. Void imprime, né? Que vai fazer parte do aluno. 2 pontos. E também vai ser uma const. Tá? E vamos lá. Vamos adicionar aqui, né? É um void. Então não retorna nada, é vazio. E é const. Então vamos lá. O aluno, ele vai saber o que? Se nada, né? Não é se. Ó, então, dentro do pessoa, tá? Dentro do pessoa, nós vamos chamar o imprime de lá.
O que tá diferente? Ah, tá diferente porque eu não botei os parênteses, né? Nós vamos chamar o imprime de pessoa. Por quê? Porque nós temos que imprimir o CPF e o nome. E o imprime do pessoa já imprimiu isso pra gente. Então vamos imprimir as informações que estão lá da mesma forma. E vamos imprimir só o que está faltando aqui. Né? Que o que é que está faltando? Está faltando o... Nem lembro. O RA e a média final. Então vamos imprimir this.getRA, né? E dar uma quebra de linha aqui. Porém, vamos colocar aqui também, né? Uma palavrinha, uma coisinha bonitinha, né? Então, registro acadêmico, 2 pontos igual. E ele vai imprimir o registro acadêmico da pessoa. Cout. E aqui nós vamos imprimir também a média final da pessoa, que vai ser this.média. E aí está, nós temos também agora a nossa classe aluno. E nós já entendemos aqui o conceito de herança, né? Então perceba, nós utilizamos aqui o método imprime, que vem de pessoa. Nós utilizamos também o valor, né, de nome, CPF, né, essas variáveis que elas não estão dentro de pessoa. Você fala assim, pois eu quero que você me prove, eu quero que você prove que está funcionando. Então vamos voltar aqui, né? Agora nós precisamos consertar, porque o construtor de aluno não recebe mais somente essas informações, ele precisa de um RA, certo? Então eu vou botar aqui um RA, ele precisa das notas, então digamos aqui que a pessoa tirou sei lá, 9, 2 e 6. Será que passa? Não sei se passa. Então vamos ver, né? Vamos imprimir. E a média ficou 5,65, ou seja, né, tá de saque. Será que tá de saque? Vamos ver. Tem método para isso, né? Então vamos aproveitar. Então, se P1 ponto saque, né? Se ele tá de saque, então cout, né? Imprima, né? O P1 ponto nota saque. Vamos ver qual é a nota saque que o cara precisa imprimir. Ele precisa tirar um 6,35 para poder passar, certo? Será que essas são as notas que eu realmente tirei no semestre? Vamos, não sei. Enfim, nós já resolvemos aqui. Então nós temos aqui já funcionando as duas classes, né? A classe 1 e a classe pessoa e a classe aluno. Tá certo? E bom, né, as próximas questões aqui é para fazer uma classe data horário. Tá? E essa classe aqui, o que nós vamos brincar nela, né? Conceitos aqui conceitos aqui de validações, né? Aqui, ó, esse construtor verifica se a data está correta, caso não esteja, é configurada como tal coisa. Então aqui nós já temos uma validação que não foi pedida nos outros, né? Então já é uma coisa diferente. E também a classe voo, que ela é uma puta de uma classe, porque ela aborda outros conceitos, né? Já que um voo ele vai ter pessoas ocupando poltronas, né? E ele também vai ter uma data horária, certo? Então, aqui nós vamos testar muita coisa no voo. Por quê? Porque nós vamos ter como adicionar as pessoas, que nós já adicionamos aqui. E lembre-se, como é uma classe pai de aluno, um aluno também vai servir. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno, ele também serve como uma pessoa. Então poderia funcionar aqui também, tá certo? Diferente do contrário, o contrário não é verdadeiro, a recíproca não é verdadeira, tá? Então, tipo assim, se eu tenho um aluno aqui, se fosse aluno escrito, uma pessoa qualquer não poderia entrar. Por quê? É igual, por exemplo, na universidade mesmo, tá certo? Na universidade eu tenho meu RA, né? Meu RA, meu registro acadêmico. Uma pessoa
normal, uma pessoa que não é membro da universidade, ele não vai ter esse número nesse documento. Então ele não tem condição de se matricular em uma disciplina, por exemplo, né, do meu curso. Enfim, então um aluno ele tem mais informações, né, que são relevantes ali do que a classe pessoa. Tá certo? Tem RA, tem nota. Não tem como eu calcular a média de uma pessoa ali, sabe? Mas tem como eu calcular a média do aluno, tá? Porém, eu consigo imprimir o CPF, eu posso, né, retornar o CPF. Tem aquele get CPF, aquele get nome, tanto no pessoa quanto aluno. Então, tudo que tem na pessoa tem no aluno, mas nem tudo que tem no aluno tem na pessoa, tá certo? Então, essa classe voo é muito legal, porque ela vai ter muita coisa aí pra gente fazer. Porém, né, já tá com 50 minutos de vídeo, então vamos deixar essas próximas duas classes para um próximo vídeo, caso tenha uma adesão boa esse vídeo aí, tá certo? Então, muito obrigado. Deixa aí nos comentários se você curtiu aí a minha forma de explicar. Se alguma coisa passou batido, você não conseguiu entender, também deixa aí, tá certo? E tchau! Tchau não, né? Vai lá e deixa tua curtida aí também, tá certo? Manda pro maluco lá, teu amigo, que tá aprendendo programação orientada a objetos. E agora sim. Tchau.